meus queridos e minhas queridas. Que legal, que bacana ter você aqui em mais um vídeo do nosso canal. Pessoas, meu nome é Fábio Santos Reis e eu sou professor de História. Bom, temos aqui a continuação da parte de renascimento cultural. Nós vamos agora falar sobre o chamado renascimento científico, que acontece na mesma esteira do renascimento cultural, pessoas. Não só na mesma esteira, como também em consequência de todas as mesmas coisas que estavam acontecendo com o renascimento cultural. Na verdade, tem algumas diferenças aqui, mas grande parte das consequências daquele final da Idade Média estarão acontecendo aqui também no renascimento científico. Pois muito que bem, pessoas, vamos lá, olha só. O que nós precisamos entender é que existem algumas características que vão guiar esse mesmo renascimento científico. Assim como guiaram também o renascimento cultural, aqui nós temos algumas características bastante peculiares, ok? Ou seja, bastante únicas desse movimento. Vamos lá, pessoas. Toda vez que a gente pensa em ciência, a gente pensa em método, a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em tese, a gente pensa em resultados, números, coisas precisas. Existe toda uma metodologia para que a gente chegue a uma determinada tese científica. Isso surge bem aqui no renascimento científico. A gente pode muito bem dizer que todo esse renascimento científico é o nascimento de uma ciência moderna, certo? E por que isso? Porque a igreja, pessoas, durante muito tempo, não permitia que certas pesquisas fossem feitas. Então, a igreja acabava embargando, impedindo que muitas das pesquisas acontecessem porque elas batiam de frente com seus interesses. E bater de frente não é sempre muito interessante, ainda mais falando da igreja católica na Idade Média. Mas aqui, pessoas, já nessa virada aqui, ó, da Alta Idade Média, nessa virada aqui da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, nós temos uma série de diferenças que estão acontecendo aqui. A igreja está começando a ser amplamente questionada. No início do século XVI, em 1517, haverá, por exemplo, a Reforma Protestante. Então, a ciência começa a se libertar, pelo menos de certa forma, né, de uma forma parcial, de todas aquelas amarras que a Igreja Católica colocava sobre ela. A primeira característica é que esse renascimento ele é baseado no estudo do ser humano e, sobretudo, ele é fundamentado em espírito crítico. Ou seja, todos os estudos que são feitos aqui é para compreender melhor, sobretudo, como o ser humano vive, o meio a qual ele vive, uma série de questões. A gente vai abordar isso um pouco mais profundamente ali na frente. Mas o que eu preciso que você entenda é que tudo aqui é baseado num espírito crítico. O que isso significa? O que significa ser baseado no espírito crítico? Ser baseado no espírito crítico significa dizer que todas essas pesquisas ela têm um fundamento e esse fundamento não vai levar em conta questões terciárias, opiniões, achismos. Né? O eu acho não entra aqui. Assim como na ciência contemporânea, na ciência, né, dos dias de hoje, aqui também não existe aquele negócio do achismo. O eu acho, o talvez, o quem sabe, não existe. O segundo ponto, e esse é muito interessante, é aqui que bate de frente com a Igreja Católica, a rejeição da vontade divina para basear teses. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode simplesmente dizer que um determinado acontecimento, vamos supor, um fenômeno da natureza, o ciclo da água, por exemplo, por que chove? Porque Deus quis, porque é vontade de Deus. Isso não existe para o renascimento científico. Nada desse tipo pode ser significado, pode ser defendido, pode ser embasado, pode ser de alguma forma concebido somente pela vontade divina. A vontade divina aqui torna-se insuficiente para explicar fenômenos da natureza, para explicar, por exemplo, a dinâmica da gravidade, entre várias outras coisas, certo? Quais são os elementos básicos que eles vão utilizar aqui para formar uma tese? Por exemplo, aqui todas as teses e todas as teorias, tudo que é pensado é experimental. Então aqui existe o chamado método experimental. O que isso significa? Significa que para eu descobrir que existe um troço chamado gravidade, eu preciso fazer um teste para que eu saiba que existe uma força invisível que faz com que os corpos sejam puxados para cá, para o solo. A segunda coisa é que todas as questões científicas aqui sempre passam, em sua grande maioria, por rigorosos exames matemáticos. É aqui, inclusive, que o desenvolvimento da matemática amplia-se cada vez mais. Basicamente, todo cientista nessa época, ele tinha no mínimo duas formações. Além de, obviamente, ser formado em teologia, porque as universidades eram guiadas pela teologia naquela época,
todos os cientistas nessa época também tinham formações em matemática, ou em direito, ou em questões de ciência, astronomia, né? Então todos os renascentistas, todos esses personagens do renascimento científico, eles além de serem formados em teologia, independente se eles vão ser padres de fato ou não, todos eles têm conhecimentos de matemática, todos eles têm conhecimento dos movimentos astros, todos eles possuem outro tipo de conhecimento, é como se fosse uma segunda faculdade. Portanto, pessoas, para resumir, para a gente fechar direitinho essa questão aqui, eu preciso que você entenda que o renascimento científico tem como principal ponto a compreensão do homem, a compreensão do mundo e da natureza. Compreensão do homem, compreensão sobretudo do corpo humano, como funciona o corpo humano. É nesse momento aqui, pessoas, e a gente vai ver aqui como os personagens do renascimento científico, que várias pesquisas sobre como funciona o corpo humano vão ser descobertas e vão ser empreendidas. É nesse momento, inclusive, pessoas, que eu vou ter descobrimento sobre como funciona, mesmo que ainda de uma forma básica, ainda rudimentar, como funciona o sistema circulatório, como funciona as questões de mapas anatômicos. Então, é para a compreensão do ser humano, para a compreensão do corpo humano e como ele se comporta. Depois, a compreensão do mundo. Fenômenos como, por exemplo, eu demonstrei para vocês com relação à gravidade. Nós temos aqui também compreensão sobre como é que funciona as massas de ar, como é que funcionam as questões com relação aos ventos, que eram muito utilizados, sobretudo na navegação. Nós temos compreensão sobre como funciona esse planeta Terra. Será que ele é redondo? Será que ele é plano? E compreensões da natureza, fenômenos da natureza. Dei um exemplo aqui para vocês do ciclo da água. Como é que funciona o ciclo da água? Como é que se estrutura esse ciclo da água? Por que chove? O que acontece para que haja chuva? Ok? Por que tem raios durante uma chuva? Certo? E assim sucessivamente. Nós estamos falando de vários fenômenos da natureza, vulcões, comportamentos dos momentos corretos sobre como plantar, por que plantar, de que forma plantar, como a natureza se comporta com relação a isso. O renascimento científico tem essas características básicas. Agora vamos comentar sobre os personagens deste renascimento científico. Bom, eu destaquei aqui para vocês 5 personagens. Existem mais? Existem. Alguns a gente vai até fazer referência aqui, mesmo que não esteja no quadro, porque tem muito a ver com algumas das coisas que vamos discutir. Mas eu fiz questão de destacar esses cinco porque são aqueles que julgo eu serem mais importantes e de maior destaque. O primeiro de todos eles é este sujeito polonês chamado Nicolau Copérnico. E o Nicolau Copérnico, pessoas, ele era um sujeito que era padre, formado, portanto, em teologia, mas além disso ele também era discípulo de um matemático, certo? Domênico de Maria. E esse sujeito, né, o Nicolau Copérnico, ele bolou uma teoria que ficou conhecida como teoria heliocêntrica. O que diz a teoria heliocêntrica? Segundo os cálculos de Copérnico, a teoria heliocêntrica diz que o Sol está no centro do universo, ou no centro do sistema solar, se assim você preferir, e que a Terra e demais astros orbitam, giram em torno dele. Isso contrariava aquilo que a Igreja Católica acreditava que era o certo, que era a teoria geocêntrica, de que a Terra estava no centro do universo e os demais astros, sim, estes, incluindo o Sol, ficavam orbitando, girando em torno da Terra. Quando Copérnico descobriu isso, ele inicialmente ficou com medo, porque como padre, ele sabia que essas ideias que ele tinha batiam de frente com um dogma da Igreja Católica, que era o da Terra ser o centro do universo. É nesse momento, então, que Nicolau Copérnico até esconde durante um bom tempo as suas teorias, as suas teses. Elas só vão ser publicadas muito tempo depois, no século XVI. Posteriormente, existirá um sujeito chamado Galileu Galilei. O Galileu Galilei, pessoas, ele já é também um sujeito que também mexe com matemática, mas, sobretudo, ele era um astrônomo. Então, ele estudava o movimento dos astros. O nosso amigo Galileu Galilei vai aprimorar dois instrumentos muito interessantes, a luneta e o telescópio. Além disso, ele faz uma série de estudos, como coloquei aqui, estudos sobre o movimento dos astros. O que significa o movimento dos astros? O comportamento dos planetas, de corpos celestes, cometas, meteoros, asteroides, enfim, coisa desse tipo, certo? Bom, quando a gente fala de Galileu Galilei, é impossível a gente não lembrar de que ele também foi uma das pessoas que, por causa de suas teses, foi perseguido pela igreja. Inclusive, através dos seus estudos sobre o telescópio, ele conseguiu comprovar que essa teoria heliocêntrica estava certa. Quando ele faz isso,
ele bate de frente com a igreja. Inclusive, para não correr o risco da sua cabeça não ficar onde ela devia estar, que era em cima do pescoço, Galileu Galilei tem que recuar e rejeitar as suas teses. Um outro sujeito aqui que é muito interessante, um outro astrônomo, cientista, é o tcheco Johannes Kepler. Johannes Kepler é um sujeito que também vai estudar os astros, mas ele também tem uma outra questão. Ele não simplesmente estuda o movimento dos astros. Ele vai dizer que o movimento desses astros é um movimento elíptico. O que isso significa, professor? Significa dizer que o cara aceita e concorda que a Terra orbita em torno do Sol. Mas a órbita da Terra não é um círculo perfeito. A órbita da Terra e de demais outros astros é em formato de uma elipse, certo? Então é aí que chega o movimento elíptico dos astros. Assim como Nicolau Copérnico, Kepler também teve um mestre que fez uma série de cálculos matemáticos. No caso do Kepler, ele pegou esses mesmos cálculos de seu mestre, realizou vários outros e chegou à conclusão, e conseguiu comprovar, de que a Terra faz um movimento sim em volta do Sol, porém um movimento com o formato de uma elipse e não de um círculo perfeito. Ok? Depois, eu tenho esse outro sujeito, Andreas Versalius. Esse sujeito vai estudar questões do corpo humano. É Andreas Versalius que é responsável por fazer um atlas completo do corpo humano. Então, nosso amigo Versalius vai ser um sujeito que vai pegar vários corpos humanos mesmo, né, já mortos, obviamente, vai abrir e vai fazer uma série de investigações, vai fazer literalmente um atlas, um dos mais completos da época, sobre músculos, funcionamento de ossos, né, nomes de ossos, inclusive. Né. Então, é o Andreas Versalius que vai fazer esse atlas. Naquele momento, né, no século XV, isso revolucionou os estudos de medicina. Um outro sujeito também que é extremamente importante, Miguel de Cervet. Na mesma linha do Versalius, ele, no caso aqui, vai fazer alguns estudos ainda mais profundos. Aqui, no caso, ele vai fazer estudos profundos sobre o sistema circulatório. Ou seja, como se dá o comportamento dos vasos e, sobretudo, estudos sobre como funciona o coração, que é quem bombeia o sangue para o corpo todo. Certo? O Miguel de Cervet vai fazer um estudo profundo no final do século XV para o início do século XVI sobre esse comportamento do sistema circulatório e sobre por que o sangue é tão importante no corpo humano. Não só para manter a gente vivo, né? Mas sobretudo também como transporte, por um estudo ainda inicial sobre transporte de nutrientes, vitaminas através do sangue e coisas desse tipo. Creio eu que isso aqui é o suficiente para a gente conseguir compreender a dinâmica desse renascimento científico. Então, pessoas, esse aqui é a nossa aula de hoje. Fica com Deus, vai estudar, fica de boas. A gente se vê numa próxima oportunidade e continue estudando. Quarentena não é férias.